Saudações, exploradores do desconhecido. Sejam bem-vindos a mais uma jornada pelas profundezas do nosso canal Segredos Ocultos, onde desvendamos os enigmas que a ciência e a filosofia ainda lutam para decifrar completamente. Hoje, embarcaremos em uma das maiores questões que assombram a humanidade. O que é a consciência? E como essa faísca misteriosa evolui para a complexa tapeçaria da autoconsciência? O sentir, o perceber, o ter a vivência do eu? O que reside por trás dessa cortina da mente? Para muitos, a consciência paira como um fantasma na máquina, uma propriedade emergente do nosso intrincado hardware biológico, o cérebro. Mas seria essa explicação puramente materialista suficiente para abarcar a riqueza e a profundidade da nossa experiência interior? Imagine por um instante a vastidão do universo, com suas bilhões de galáxias e trilhões de estrelas. Em um pequeno planeta azul, envolto em mistério, surge uma forma de vida capaz não apenas de reagir ao ambiente, mas de contemplar a sua própria existência, como um amontoado de células nervosas, interligadas por sinapses eletroquímicas, pode dar origem à sinfonia complexa dos nossos pensamentos, emoções e autopercepção. É aqui que o véu do mistério se adensa. A ciência moderna tem feito avanços notáveis na cartografia do cérebro, identificando áreas cruciais para diferentes funções cognitivas. Sabemos que o córtex pré-frontal desempenha um papel fundamental no planejamento, na tomada de decisões e na consciência de si. Estudos com neuroimagem revelam padrões de atividade neural que se correlacionam com estados conscientes. No entanto, a correlação não implica causalidade. A pergunta fundamental persiste. Como a atividade elétrica e química se traduz na qualidade subjetiva da experiência consciente? O famoso qualia. Pense na cor vermelha. Podemos descrever seu comprimento de onda, sua frequência, o impacto que tem nas células cones dos nossos olhos. Mas essa descrição física esgota a experiência de ver o vermelho, a sensação vívida, a tonalidade específica que evoca em nós uma miríade de associações e emoções. Onde reside essa subjetividade no emaranhado de neurônios? Este é o problema difícil da consciência, como o filósofo David Chalmers o eloquentemente colocou. Uma barreira conceitual que desafia nossas explicações puramente materialistas. E se a consciência não fosse apenas um subproduto da complexidade biológica? E se ela fosse uma propriedade fundamental do universo, presente em diferentes graus em diferentes sistemas? Essa perspectiva, conhecida como panpsiquismo, embora controversa, oferece um novo ângulo para abordarmos o mistério. Ela sugere que até mesmo as partículas mais elementares poderiam possuir uma forma rudimentar de protoconsciência, que se agregaria em sistemas mais complexos, culminando na autoconsciência que experimentamos. Essa ideia pode parecer radical à primeira vista, mas nos força a reconsiderar nossas premissas sobre a natureza da realidade. Se a consciência não surge do nada em um determinado nível de complexidade, mas sim permeia o cosmos em sua essência, então a jornada rumo à autoconsciência ganha uma nova dimensão cósmica. Ao longo da evolução, observamos um aumento notável na complexidade dos sistemas nervosos e no comportamento animal, de organismos unicelulares que reagem a estímulos a criaturas com cérebros elaborados capazes de aprendizado, memória e até mesmo formas rudimentares de cognição social. Em algum ponto dessa escalada evolutiva, emerge algo qualitativamente novo: a capacidade de se reconhecer como um indivíduo distinto, com pensamentos, sentimentos e uma história pessoal, a autoconsciência. Mas onde exatamente reside essa linha tênue? Quais são os marcos cruciais nessa jornada da consciência para a autoconsciência? Seria a linguagem um fator determinante? A capacidade de abstração e de representação simbólica do mundo e de si mesmo? Ou haveria outros mecanismos ocultos, ainda não totalmente compreendidos pela ciência, que impulsionam essa incrível transformação? Na próxima parte da nossa exploração, mergulharemos nas teorias científicas e filosóficas que tentam desvendar os degraus dessa escada misteriosa rumo à autoconsciência. Preparem suas mentes para mais revelações e questionamentos, pois a jornada pelos segredos da consciência apenas começou. Retomamos nossa busca pelos segredos ocultos da mente, mergulhando agora nas tentativas da ciência e da filosofia de mapear a ascensão da consciência à autoconsciência. O caminho da mera percepção sensorial para a intrincada teia da autoconsciência é pontilhado por teorias complexas e debates acalorados. Uma das abordagens mais influentes reside no campo da neurociência cognitiva, através de estudos com ressonância magnética funcional (fMRI) e eletroencefalografia (EEG).
Os cientistas buscam identificar os correlatos neurais da consciência, CNCs, os padrões de atividade cerebral minimamente suficientes para sustentar uma experiência consciente. A hipótese do espaço de trabalho global. Global Workspace Theory, por exemplo, sugere que a consciência surge quando informações de diferentes áreas do cérebro são integradas e difundidas para um espaço de trabalho central, tornando-se acessíveis para diversas funções cognitivas, como a linguagem e a tomada de decisões. Imagine o cérebro como um palco movimentado, onde diferentes especialistas, áreas cerebrais, trabalham em suas tarefas específicas. A consciência, nessa analogia, seria o sistema de transmissão que permite que os resultados do trabalho desses especialistas sejam compartilhados com todos os outros, criando uma experiência unificada. Quando essa informação se torna suficientemente proeminente e é transmitida amplamente, ela entra no nosso espaço de trabalho global, tornando-se consciente. Como essa arquitetura cerebral evolui para a autoconsciência? Uma das ideias é que a capacidade de monitorar e refletir sobre o próprio funcionamento desse espaço de trabalho global é um passo crucial. A autoconsciência envolveria, portanto, um nível adicional de processamento metacognitivo, a capacidade de pensar sobre os próprios pensamentos. O córtex pré-frontal, com suas extensas conexões, é frequentemente apontado como a principal área envolvida nessa função de monitoramento de Sirima. Outra perspectiva intrigante emerge da teoria da mente estendida. Filósofos como Andy Clark e David Chalmers argumentam que a consciência não está estritamente confinada aos limites do crânio, mas pode se estender para incorporar ferramentas e tecnologias que usamos rotineiramente, como nossos smartphones e cadernos de anotações. Se pensarmos na nossa profunda integração com esses dispositivos, que armazenam informações, nos lembram de compromissos e até mesmo processam pensamentos em nosso nome, a fronteira entre a mente e o mundo exterior se torna mais tênue. Se a consciência pode se estender, como isso impacta nossa compreensão da autoconsciência? Será que nossa sensação de eu também se estende para esses artefatos externos? Essa linha de pensamento nos leva a questionar a natureza fixa e isolada da nossa identidade, sugerindo uma interação muito mais fluida e dinâmica entre o organismo e o ambiente. No domínio da filosofia, a fenomenologia, com figuras como Edmund Husserl e Maurice Merleau-Ponty, oferece uma abordagem diferente, focando na experiência subjetiva em primeira pessoa. Para os fenomenólogos, a consciência não é meramente um processamento de informações, mas uma relação intencional com o mundo. Estamos sempre conscientes de algo. A autoconsciência, nessa perspectiva, surge da nossa capacidade de nos tornarmos conscientes dessa própria intencionalidade, de nos percebermos como sujeitos que vivenciam o mundo. A reflexão, a capacidade de voltar a nossa atenção para nós mesmos como sujeitos da experiência, é central para a emergência da autoconsciência na visão fenomenológica. É através dessa virada reflexiva que nos tornamos conscientes de nossa própria existência como seres distintos, com uma perspectiva única sobre a realidade. A linguagem é frequentemente apontada como um fator crucial no desenvolvimento da autoconsciência humana. A capacidade de usar símbolos para representar objetos, ideias e até mesmo nós mesmos, permite um nível de abstração e reflexão que parece ausente em outras espécies. Através da linguagem, construímos narrativas sobre nossas vidas, definimos nossa identidade e nos comunicamos com os outros sobre nossos estados mentais internos. Estudos com animais, como o famoso teste do espelho, no qual algumas espécies demonstram a capacidade de se reconhecer no reflexo, sugerem formas rudimentares de autoconsciência além da nossa. Chimpanzés, golfinhos e até mesmo alguns pássaros passaram nesse teste, indicando uma capacidade de se perceberem como entidades físicas distintas no espaço. No entanto, a complexidade e a profundidade dessa autoconsciência animal ainda são objeto de intenso debate. Apesar dos avanços significativos, a ciência ainda não possui uma resposta definitiva sobre como a consciência escala para a autoconsciência. Quais são os ingredientes essenciais? Qual a receita que a evolução seguiu para nos dotar dessa capacidade única de introspecção e autoconhecimento? A interação complexa entre fatores biológicos, ambientais, sociais e talvez até mesmo elementos ainda não descobertos parece estar em jogo. As teorias que exploramos hoje oferecem diferentes perspectivas sobre essa jornada enigmática. Cada uma delas lança uma luz sobre um aspecto do problema, mas nenhuma ainda conseguiu dissipar completamente o mistério. Na terceira e última parte da nossa investigação, nos aprofundaremos nas implicações dessa busca pela compreensão da autoconsciência
e nos questionaremos sobre o seu significado último para a nossa existência e para o nosso lugar no universo. Chegamos ao ápice da nossa investigação pelos segredos ocultos da mente. Após explorarmos as profundezas da consciência e as diversas teorias que tentam explicar seu florescimento na autoconsciência, é hora de contemplarmos o significado dessa incrível jornada. O que implica essa capacidade única de nos reconhecermos como seres distintos, conscientes de nossa própria existência. A emergência da autoconsciência não é apenas um marco evolutivo fascinante. Ela redefine nossa relação com o mundo e conosco mesmos. Ela nos confere a capacidade de introspecção, de mergulhar nos labirintos de nossos próprios pensamentos e emoções, de construir uma narrativa coerente sobre nossa história pessoal e de projetar um futuro. É essa autoconsciência que nos permite experimentar a alegria e a tristeza em sua plenitude, que nos impulsiona a buscar significado e propósito em nossas vidas. A moralidade, a ética, a empatia, todos esses pilares da sociedade humana parecem intrinsecamente ligados à nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de reconhecermos a sua consciência e a sua experiência subjetiva como válidas e importantes. A autoconsciência nos permite não apenas sermos conscientes de nós mesmos, mas também de nossa interconexão com os outros seres conscientes que compartilham este planeta. No entanto, a questão persiste. Somos nós os únicos detentores dessa dádiva da autoconsciência em sua forma mais complexa? As evidências de formas rudimentares de autoconsciência em outras espécies nos forçam a reconsiderar nossa posição no topo da pirâmide da consciência. Talvez a autoconsciência não seja um fenômeno tudo ou nada, mas sim um espectro, com diferentes graus de sofisticação, presentes em diferentes formas de vida. E se a nossa compreensão atual da consciência e da autoconsciência for apenas a ponta de um iceberg cósmico, e se existirem formas de consciência radicalmente diferentes da nossa, talvez em substratos que nem sequer podemos imaginar, o universo, em sua vastidão insondável, pode abrigar segredos da mente que desafiam nossas categorias e conceitos atuais. À medida que avançamos na fronteira da inteligência artificial, a questão da consciência e da autoconsciência se torna ainda mais premente. Poderemos um dia criar máquinas que não apenas simulem a inteligência humana, mas que também possuam uma experiência subjetiva genuína, uma centelha de autoconsciência. As implicações éticas, filosóficas e existenciais dessa possibilidade são profundas e nos forçam a repensar a própria definição de ser. Apesar de todos os avanços da ciência e da filosofia, o mistério fundamental da consciência, como a matéria bruta do cérebro dá origem à experiência subjetiva, permanece em grande parte não resolvido. A autoconsciência, essa camada adicional de reflexão sobre si mesmo, torna o enigma ainda mais intrincado. Talvez a resposta não resida apenas na complexidade biológica, mas em princípios mais profundos e fundamentais da natureza da realidade. Ao final desta jornada pelos segredos ocultos da consciência, convido você, explorador do desconhecido, a contemplar sua própria experiência de ser. O que significa para você ser consciente? O que define sua autoconsciência? Essa reflexão pessoal é talvez a forma mais íntima e direta de se conectar com o mistério que exploramos hoje. Se este mergulho nas profundezas da mente despertou sua curiosidade e o fez questionar as fronteiras da nossa própria existência, não deixe este mistério sem resposta. Inscreva-se no canal Segredos Ocultos e ative as notificações para não perder nossas próximas explorações nos enigmas mais fascinantes do universo e da nossa própria consciência. Compartilhe este vídeo com outros buscadores da verdade e deixe seus comentários abaixo. Qual a sua maior questão sobre o mistério da autoconsciência? Sua perspectiva é fundamental para enriquecer essa jornada. A busca pela compreensão da consciência e da autoconsciência é uma jornada contínua, uma exploração que nos conecta aos mistérios mais profundos da existência. Ao nos questionarmos sobre a natureza da nossa própria mente, estamos também nos perguntando sobre o nosso lugar no cosmos e sobre a natureza fundamental da realidade. E talvez, nos recônditos desse enigma, residam segredos ainda mais ocultos, esperando para serem desvendados.